Boa noite a todos presentes em mais uma atividade de formação da LPS. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar mais uma análise de conjuntura que terá hoje como expositor o companheiro Pedro Paulo, que já está aqui na sala, e que vai fazer uma exposição ampliada aqui da conjuntura e vai utilizar uma hora do tempo para poder fazer a sua apresentação. E após a apresentação, aí vamos ao normal aí das inscrições para perguntas e contribuições. Beleza? Então, Pedro Paulo, boa apresentação para você, companheiro. Tá. Boa noite a todas as companheiras, todos os companheiros. É muito importante estar aqui novamente com vocês. A LPS tem feito várias atividades fundamentais para o crescimento político da nossa militância, da militância em geral. Eu vou fazer uma exposição, sobretudo lida, porque nós fizemos um apanhado bom aqui de informações, mais da conjuntura nacional e também da questão sindical, que tem a ver com a preparação nossa também para o congresso que nós estaremos realizando no final do mês de fevereiro e início do mês de março deste ano. Fora os problemas internacionais que já foram colocados na segunda-feira passada, na exposição pela companheira Lourdes Sarmento, a situação se mantém, né, nessa contradição entre a questão unipolar e os BRICS. O governo Trump continua na sua posição de perseguição, né, à política da população venezuelana, tentando barrar aí, sobretudo, Cuba, né, na política de isolamento, e também sobre a questão da Groenlândia, mantendo todas as comunidades da própria burguesia europeia e também daqui do sul global, numa situação de bastante incertezas e inseguranças, né? Isso foi bem debatido na semana passada, mas temos uma série de questões nacionais que nós precisamos debater aqui para a nossa intervenção nesse ano de 2026. Então, é preciso a gente analisar que o ano de 2025, no Brasil, ele foi marcado pela consolidação das disputas políticas e econômicas, reafirmando a polarização que se intensificou no país desde 2016. O centro sem dúvidas, a preparação para a eleição de 2026, né? O cenário, como era de se esperar, mostrou as dificuldades do governo Lula em avançar em reformas mínimas em favor da classe trabalhadora, diante de um Congresso conservador, a própria conformação do governo, que só foi possível a partir da construção de uma frente ampla, que se tornou amplíssima, o que tem prejudicado seu compromisso junto às forças populares que o elegeram. O Congresso Nacional foi o centro de uma braço intensa entre o Poder Executivo e as forças conservadoras lideradas pelo Centrão, né? E também pela oposição bolsonarista, especialmente em torno das discussões do fortalecimento do legislativo sobre o orçamento e de pautas que visavam blindar parlamentares e reverter decisões judiciais. Não restam dúvidas de que estamos diante de um Congresso Nacional mercenário e fundamentalista, um dos mais reacionários da história do país, que inclusive faz chantagens e ameaças abertas ao governo para defender os interesses das elites econômicas que representam. O fato é que, ao que pese Bolsonaro ter sido derrotado nas urnas, e neste momento se encontrar inelegível e preso, o bolsonarismo, representado pela ala de extrema-direita da política nacional e sua pauta dos costumes, segue a todo vapor nas barreiras impostas ao governo federal pelo Congresso Nacional e pelos governadores de extrema-direita, fortalecendo a política neoliberal do dito Centrão,
de desmonte do Estado e de ataques aos direitos das classes trabalhadoras. Esse setor reacionário do Congresso Nacional, onde se insere a bancada ruralista, protagoniza sucessivas tentativas de flexibilizar a demarcação de terras indígenas por meio de projetos de lei, desafiando inclusive decisões do STF. Esse grupo também foi responsável pela aprovação do PL da devastação e pela subsequente derrubada dos vetos do presidente Lula. Paralelamente, o setor coordena o avanço de pautas ligadas à proibição do aborto e em casos legais, e restrições a políticas de gênero usadas como ferramentas de mobilização da base evangélica. Com relação ao orçamento, a maioria do Congresso aprovou alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, buscando um maior controle sobre as verbas e a retirada de poder de planejamento do Estado, enquanto o governo tentava preservar recursos para o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Do ponto de vista político, pautas como a agenda, ou seja, pautas como a anistia para os golpistas do 8 de janeiro do ano passado e a chamada PEC da blindagem mostraram o fisiologismo de um Congresso que atua em favor dos seus interesses políticos e econômicos e se recusa a votar as pautas de interesse popular. A chamada PEC da blindagem parlamentar foi derrotada após uma ampla campanha de divulgação emplacada pela própria imprensa burguesa, que colocou aí a colaboração para levar milhares de brasileiros às ruas contra a tentativa de se retomar um foro privilegiado, oportunista, no momento em que muitas investigações recaem sobre congressistas. A campanha em favor da anistia aos participantes dos atos de 8 de janeiro serviu como moeda de troca política para tirar a família Bolsonaro da disputa eleitoral, mas ganhar seu apoio e outro nome escolhido pela burguesia, que até o momento em que esta tese que nós estamos defendendo, no dia de hoje, ainda não está definido, o Centrão e a extrema-direita ao Congresso Nacional também protagonizaram uma disputa com o Judiciário brasileiro, especialmente com o Supremo Tribunal Federal. No final de 2025, o rito de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal entrou na pauta prioritária da oposição. Isso sem falar nas diversas tentativas de desacatar determinações judiciais. A esquerda brasileira, por sua vez, ao invés de fazer a discussão no sentido de explicar às massas o papel do judiciário, simplesmente embarcou na defesa cega do STF, endeusando os ministros como os paladinos da democracia, sem questionar o significado da democracia burguesa que o judiciário defende. Na verdade, o poder judiciário é um setor da burguesia que sistematicamente atua como carrasco dos trabalhadores, pautando a todo momento a retirada de direitos da classe trabalhadora. A campanha sistemática contra o Congresso Nacional e em favor de um poder não eleito, elitista e acusado de tráfico de influência, é muito perigosa para a classe trabalhadora. Em resumo, o Congresso tem atuado como contrapoder, priorizando as pautas de interesse do capital em detrimento de reformas que combatessem minimamente a desigualdade social. Isso coloca impetuosa necessidade de organização social. A luta parlamentar nem de longe conseguirá dar respostas aos anseios do povo, muito menos quando os políticos da esquerda, ao serem eleitos, utilizam-se das mesmas práticas. Ao contrário, sem o povo na rua, dando base e sustentação ao governo do próprio PT, que cada vez está mais sendo disputado,
as pautas progressistas estão sendo engolidas. A regulamentação da reforma tributária, por exemplo, é um dos grandes exemplos dos limites do governo Lula, dos entraves apresentados pelo Congresso e da necessidade de mobilização popular. A reforma tributária, apresentada e aprovada pelo governo federal em 2023, para começar a ser implementada neste ano de 2026, representa um passo concreto dentro de uma realidade política difícil, marcada por uma correlação de forças desfavorável aos trabalhadores. No entanto, ela está longe, muito longe, de resolver os problemas históricos do sistema tributário brasileiro. Entre os pontos positivos da reforma está a simplificação dos impostos sobre o consumo. A criação de um imposto sobre valor agregado reduz distorções, diminui custos escondidos nos preços e pode ajudar a baratear produtos essenciais. Nesse mesmo sentido, a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil deve ser entendida como um avanço concreto na tributação de renda do trabalho. Trata-se de uma medida que corrige muito parcialmente a defasagem histórica da tabela de imposto de renda e garante alívio direto no orçamento de milhões de trabalhadores. Ao retirar salários mais baixos da base de tributação, o governo reconhece que o trabalho não pode ser tratado da mesma forma que o lucro, ainda que essa correção siga limitada pela ausência de uma taxação mais pesada sobre os mais ricos. Apesar dos avanços, a reforma não enfrenta a desigualdade estrutural do país, pois preserva a renda e a riqueza no topo da pirâmide social. Lucros e dividendos seguem pouco tributados, grandes fortunas continuam protegidas e o peso do financiamento do Estado segue recaindo em grande medida sobre o consumo e o trabalho. Assim, o sistema tributário continua cobrando mais de quem vive do próprio esforço do que quem vive da propriedade do capital. Essas limitações refletem a realidade política do país, que vive sob a tutela de um Congresso Nacional dominado por interesses do agronegócio, do sistema financeiro, das grandes empresas e das oligarquias regionais, e resiste a qualquer mudança que ameace os privilégios das elites econômicas. Isso impõe limites reais ao governo e explica, em parte, por que uma reforma mais profunda não avançou. Nesse contexto, a medida representa um avanço parcial dentro da atual conjuntura e deve ser defendida contra a direita que quer manter o sistema ainda mais injusto. Do ponto de vista da economia, os índices econômicos no Brasil apontaram melhoras significativas. Taxa de desemprego caindo, inflação sob controle e crescimento do PIB traz otimismo aos setores que apoiam o governo. Entretanto, o modelo de crescimento baseado em exportações leva a uma dependência de tecnologia estrangeira e perda de autonomia industrial, comprometendo a inovação e o desenvolvimento técnico interno e impedindo um desenvolvimento autônomo e sustentável. O golpe dado em 2016 contra a Dilma Rousseff foi em consequência da política adotada pelo governo no regime de partilha, na exploração do pré-sal e da política de aquisição de equipamentos no mercado nacional, que produziria um efeito positivo na economia e indústria nacional. A pequena tentativa de reindustrialização, ela foi destruída porque a burguesia nacional é incapaz de se erguer minimamente para defender os interesses nacionais, pois está subordinada aos interesses norte-americanos. No mundo pós-2008, grandes conglomerados econômicos passaram por uma transformação, um intenso processo de fusões que geraram novos oligopólios ainda maiores e uma cadeia de produção que concentrou ainda mais o processo de globalização e levou países, principalmente da América Latina, a reforçarem seus papéis de meros fornecedores de matérias-primas do mercado mundial.
Nesse sentido, a classe trabalhadora ela não vai poder esperar grandes coisas em 2026. Né? Não é novidade que para 2026 a estratégia do PT e da esquerda como um todo deve se consolidar em torno da reeleição do presidente Lula e, simultaneamente, da prioridade tática de fortalecer a bancada no Senado. Mas a direita também está com essa mesma posição. Né? Como apontado, a direita tradicional demonstra incapacidade de consolidar um nome viável, o que empurra o eleitorado conservador novamente para a extrema-direita. A recente mobilização liderada por figuras como Nicolas Ferreira, a exemplo da Marcha para Brasília, em janeiro deste ano, não pode ser subestimada. Ela sinaliza que o campo da extrema-direita mantém sua capacidade de capilaridade e mobilização de massas. Isso nos coloca em impetuosa necessidade de fazer a disputa nas ruas. Não basta uma campanha institucional. É preciso politizar as dificuldades enfrentadas no Lula 3, expondo como as amarras do capital e do legislativo limitam os avanços sociais. É preciso superar a visão puramente eleitoreira, compreendendo a ocupação de cadeiras no Congresso e no Senado como uma extensão da luta de classes essencial para destravar a agenda popular e não como um fim em si mesmo. Os fatos mostram diuturnamente que o direcionamento da luta apenas para o terreno eleitoral não resolverá os problemas estruturais que penalizam a classe trabalhadora. A política de conciliação de classes se revela uma guerra suja, que tem como alvos as classes trabalhadoras e a soberania nacional, e só pode ser enfrentada com os métodos da luta de classe. Portanto, o projeto de poder do Partido dos Trabalhadores só se consolidará como um projeto político de poder da classe trabalhadora se esses métodos de luta de classes forem compreendidos e adotados com disciplina e com muito rigor. Ao que pese a necessidade da disputa eleitoral, é preciso avançar. Os setores mais progressistas das forças de esquerda precisam se libertar da influência das ideias e preconceitos da burguesia liberal. O exemplo do governo Lula em disputa pode mostrar às massas politicamente atrasadas a ineficácia da submissão às urnas e as arrastarem para a luta por sua verdadeira emancipação. No plano externo, a situação do Brasil, né, em um contexto de crise estrutural do neoliberalismo e do declínio relativo da hegemonia estadunidense, assiste à emergência de uma ordem mundial multipolar. Nesse processo, o Brasil, enquanto nação periférica, de dimensões continentais e o bloco dos BRICS, agora expandido para incluir Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes, assumem um papel geopolítico central. Sua atuação política representa contraponto às estruturas de dominação unipolar, questionando instituições financeiras tradicionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, instrumentos históricos do imperialismo ocidental para a manutenção da dependência e da expoliação dos povos do sul global. No entanto, por ser o único país ocidental entre os BRICS, não tendo saídas militares e logísticas para as rotas comerciais eurasianas, o Brasil se torna frágil ao se opor aos jogos de poder do Ocidente, hoje tumultuados pela política de sobrevivência adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tal fragilidade ficou exposta quando o governo Lula não reconheceu a eleição do presidente Nicolás Maduro e vetou a entrada da Venezuela no BRICS. A tomada de uma política externa precisamente soberana e de integração sul-americana, a defesa da autodeterminação dos povos e a busca por novos parceiros comerciais e estratégicos são frentes de enfrentamento direto aos ditames do capital financeiro internacional que o governo Lula busca fortalecer. A recente volta do Brasil ao Conselho de Segurança da ONU como membro não permanente em 2022 e 2023 e sua presença ativa no G20 reforçam esse espaço de mediação e de busca por uma governança global mais democrática, contrariando a visão de mundo unipolar.
O novo Banco de Desenvolvimento, NDB, presidido pela ex-presidenta Dilma Rousseff, pela segunda vez consecutiva, e o arranjo contingente de reservas, ACR, são exemplos de ferramentas concebidas para financiar o desenvolvimento infraestrutural e oferecer redes de segurança financeira aos países membros dos BRICS, reduzindo a vulnerabilidade às condicionalidades e às crises cíclicas do centro do capitalismo. A ampliação do bloco e as discussões avançadas sobre o mecanismo de pagamento em moedas locais são golpes diretos no coração da hegemonia do dólar e no sistema SWIFT, usados como armas de guerra econômica pelo eixo Estados Unidos e União Europeia. No entanto, o potencial transformador do Brasil e dos BRICS só se realizará plenamente se superarem as contradições internas do capitalismo dependente. É imperativo que a lógica da integração multipolar vá além da mera criação de um polo alternativo de acumulação e avance rumo a uma nova arquitetura de cooperação baseada na soberania popular, na complementariedade econômica verdadeira, na justiça social e ambiental e na solidariedade efetiva entre os povos. O enfrentamento ao imperialismo exige não apenas novas instituições, mas um projeto de sociedade que rompa com a dominação do capital financeiro e colonial, tanto em escala nacional quanto global. Por isso, é necessário organizar já a luta contra a ingerência imperialista. Estão dadas as condições para a unificação da luta classista e popular dos vários segmentos da classe operária, de forma firme, num combate ferrenho ao esquema de manipulação imposto pelo Estado capitalista. O governo Lula coloca em evidência a pressão popular pelo fim dos projetos de privatizações das estatais, bem como pela reestatização do que foi privatizado, como a Eletrobras. Mesmo sendo crítico à venda da Eletrobras ao setor privado, feito pelo governo Bolsonaro, Lula não consegue reverter o processo, apesar de ter assinado um decreto que exclui a possibilidade de o governo vender as ações que lhe restam. A reabertura da fábrica de fertilizantes de Araucária, no Paraná, significou a retomada do parque de fertilizantes brasileiro e garantia da soberania alimentar, pois o Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, é o quarto maior consumidor internacional de fertilizantes. Importa 85% do que utiliza. Em relação aos Correios, por exemplo, os mecanismos privatistas corroem as estruturas internas da estatal, com o governo refém das negociações de cargos e benefícios ao Centrão, o que o leva a adotar medidas antitrabalhistas que tiveram como resposta uma combativa greve dos trabalhadores da empresa no final do ano passado. As dificuldades nas negociações do acordo coletivo da categoria e o recurso da direção da empresa ao STF, que anulou as conquistas garantidas no dissídio coletivo, demonstraram que os mecanismos para precarizar o trabalho e facilitar a privatização continuam fortes entre as gestões da empresa. Assim, passos maiores em nome da soberania nacional, na defesa das estatais, só poderão ser dados com o apoio dos trabalhadores organizados e nas ruas. Nesse sentido, nós precisamos de deixar claro que contra a ditadura da burguesia há a necessidade da ditadura do proletariado, pois a base do sistema capitalista é a ditadura de uma minoria exploradora sobre uma maioria explorada. Contra essa exploração, devemos impor uma inversão política completa, a democracia da classe trabalhadora, que é a ditadura do proletariado, da maioria sobre a minoria. A história comprova que, diante de uma crise econômica, os parceiros burgueses das frentes populares dão as costas aos partidos populares. A partir daí, os trabalhadores percebem que a aliança formada pelos governos de conciliação de classes só tem como resultado a paralisação de sua força revolucionária. A esquerda nacional, assim como a mundial,
vive uma crise de lideranças, mas a reação dos trabalhadores aos ataques que sofrem se torna cada dia mais evidente e necessária para criar condições à superação do controle burocrático sobre a luta, sob pena de ocorrer o retorno da extrema-direita ao poder. Nesse sentido, as eleições municipais de 2024 foram um termômetro importante para se pensar a sucessão do governo Lula, pois houve o fortalecimento dos currais eleitorais dos conservadores e opositores ao governo no Congresso Nacional, garantido por meio da farra das emendas parlamentares, que são recursos reservados no orçamento, executados conforme indicações de deputados e senadores, que destinam a seus redutos eleitorais para a realização de obras e projetos e garantem a eleição de seus aliados nas prefeituras. Elas representam uma parte cada vez mais significativa do orçamento da União. Partidos do centro e da direita que hoje fazem parte da base aliada do governo Lula, alguns deles ocupando até mesmo ministérios no governo, podem vir a apoiar outros candidatos na sucessão do presidente Lula em 2026. Portanto, nós da LPS devemos atuar junto aos trabalhadores nos locais de trabalho, moradia e nas organizações de base, para ajudar a elevar a consciência de classe, como garantia de construir a luta contra os mecanismos políticos que protegem a exploração capitalista, dentre eles as organizações reformistas e as burocráticas sindicais, como também os partidos operários contra-revolucionários. É preciso unificar os movimentos combativos da classe trabalhadora, organizar uma ampla mobilização e ganhar as ruas, como eu venho dizendo, contra a política de ação direta utilizada pela burguesia. Devemos impor um conjunto de eixos à ação direta dos trabalhadores, ou seja, greve geral contra todos os ataques aos direitos dos trabalhadores, unidade da esquerda em ofensiva contra o fascismo, barrar as contra-investidas da direita nas ruas e lutar por um governo dos trabalhadores da cidade e do campo e pelo socialismo. Já no nosso terreno sindical, temos uma série de problemas também que precisamos dispor aqui neste momento tão importante. A crise sem precedentes do capitalismo, o avanço da extrema-direita e o acirramento das políticas neoliberais apontam grandes desafios para as organizações sindicais nesta primeira metade do século XXI. O cenário é o de perda de direitos e desmonte do Estado em todas as suas dimensões. A realidade do desemprego, da informalidade, da desigualdade social, decorrentes de uma política de garantia do lucro exorbitante aos empregadores, é mundial e dificulta a vida das populações mais pobres. A crise do capital faz recair sobre a classe trabalhadora a conta gerada por ela e coloca para os sindicatos o desafio de uma atuação concreta e permanente que rompa com o imobilismo de grande parte das burocracias sindicais que agem no controle e sabotagem das lutas em nome de interesses fisiológicos de suas forças políticas. Com o advento da pandemia a partir do final de 2019, a economia globalizada sentiu de perto a desvalorização dos mercados, elevação do número de desempregados, aumento da fome e do índice de insegurança alimentar, estagnação do consumo no mundo inteiro, principalmente nos países conhecidos como do Sul Global. A estrutura do Estado assegura no Congresso Nacional, no Poder Judiciário e nos executivos as condições para retirar direitos, afirmar práticas autoritárias, perseguir e tentar desmontar as organizações sindicais da classe trabalhadora. Tais estruturas de poder estão a serviço da burguesia e é urgente fortalecer a organização dos trabalhadores e assegurar a luta sindical por direitos, como retaguarda da luta política contra o sistema em vigor. Retirar direitos trabalhistas é uma das táticas usadas pelos capitalistas para manter sua margem de lucro. Assim, reformas como a trabalhista e a da Previdência, implementadas para garantir compromissos do governo com o capital financeiro,
bem como o pagamento dos juros da dívida pública, que favorece os bancos, foram realizados pelos governos golpistas de Temer e Bolsonaro, sem perspectivas de revogação no governo do PT. Demissões, precarização das condições de trabalho, retirada de direitos trabalhistas, entre outros, continuam sendo produto do que é aprovado no Congresso Nacional, que barganha apoio por meio de verbas para emendas parlamentares. A reforma administrativa proposta, que visa modificar a estrutura do Serviço Público Nacional, ressurgiu com força no Congresso em 2025. Ela está contida em 3 projetos legislativos: uma proposta de emenda à Constituição, PEC, um projeto de lei parlamentar, PLP, e um projeto de lei, PL. Se forem aprovados, a consequência será o enfraquecimento da estrutura do Estado e a fragilização dos vínculos de trabalho, atingindo principalmente os servidores e servidoras de menor salário. O objetivo é aplicar gestão privada no setor público para favorecer produtos, ou seja, grupos empresariais ávidos em abocanhar recursos do Estado. Ainda que empresas estatais tenham saído da lista da privatização, continuam na mira dos interesses do capital. A terceirização sem limites, exercida sem escrúpulos e privilegiando capitalistas nacionais e internacionais, tem sido a forma de privatizar e piorar os serviços públicos. Nesse sentido, precisamos criar um movimento sindical ainda mais vigoroso na organização da classe trabalhadora, pois um panorama das greves ocorridas no Brasil no primeiro semestre de 2025 pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, dados extraídos do Sistema de Acompanhamento de Greves, que reúne informações sobre as mobilizações realizadas pelos trabalhadores brasileiros desde 1978, mostra que, comparado ao primeiro semestre do ano anterior, os números das greves do primeiro semestre de 2025 aumentaram de 462 para 536, o que representa um crescimento de 16%. Nas empresas estatais, o aumento foi de 19 para 34 greves, ou seja, 79%. E nas empresas privadas, de 192 para 282, ou seja, 47%. Por outro lado, as greves no funcionalismo público diminuíram de 251 para 219, menos 13%. Assim, em 2025, de modo diverso de 2024, as greves na esfera privada predominam, ainda que de modo pouco pronunciado, sobre aquelas da esfera pública. 70% das greves no funcionalismo público ocorreram no nível administrativo municipal e 49% deflagradas por profissionais da educação. 63% das pautas de reivindicações dessa esfera fazem menção ao reajuste de salários. E, no segundo momento, porém significativamente, vem de reivindicações por mais investimento e melhor administração dos serviços públicos, são 49% delas. Os protestos contra os governantes, 42%, e as demandas por melhores condições de trabalho, 38%. Nas empresas estatais, trabalhadores urbanitários foram responsáveis por 29% das greves deflagradas, trabalhadores das comunicações, majoritariamente dos Correios, mas também da empresa Brasil de Comunicação, por 21% e bancários por 15%. Itens relativos às condições de trabalho compuseram 32% das pautas de reivindicações. Necessidade de novas contratações, 21%, condições do local onde o trabalho é realizado, 21%, condições de segurança, 18%, e protestos contra os governos também estiveram presentes em 18%. Segundo o DIEESE, em números e qualidade, as greves de 2025 não destoam de um padrão que vem se mantendo desde 2016, pelo menos, e que deve continuar por prazo ainda indefinido.
De lá até aqui, houve momentos em que o alarme por elas disparado foi maior, chamando a atenção para os sofrimentos cotidianos causados principalmente por atraso de salários. Entretanto, ainda se está longe do cenário que parecia desenhar-se em 2012 ou 2013, quando esse tipo de ação parecia estar claramente em consonância com o enfrentamento geral e consciente das desigualdades vigentes no nosso país. A luta agora é claramente defensiva, infelizmente. A greve é o recurso último dos trabalhadores que, em sua atividade, deparam-se com situações de maior precariedade. A importância das greves por melhores condições de trabalho, que reúne situações que vão desde a carência de insumos e ferramentas até o trabalho extenuante, distribuído em longas jornadas, junta-se aos descumprimentos salariais na caracterização da vida laboral desses trabalhadores. Mesmo a reivindicação por reajuste salarial, frequentemente, tem menos a ver com a luta por ganhos reais que com o fato bem conhecido entre os servidores públicos de que a depreciação do valor de seus salários, que se acumula há alguns anos, começa a assemelhar-se a um tipo de desconto ou atraso salarial. Enquanto o teto de gastos e o arcabouço fiscal engessam o governo, impossibilitado de enfrentar em condições de igualdade o mercado financeiro, o aumento das greves, especialmente nas estatais, evidencia as contradições da política da Frente Ampla. De um lado, há a pressão para que se atenda às demandas dos trabalhadores que o elegeu. Do outro, ao avanço da extrema-direita e a tentativa de usar os movimentos contra o governo. No setor privado, apesar do aumento do emprego formal em 2025, a precarização do trabalho é clara e no acumulado de 2025 a taxa de informalidade ficou ao redor de 37,8% a 38,9% da população ocupada, que está efetivamente trabalhando, o que corresponde ao número próximo de 40 milhões de pessoas em condições de trabalho. São 45% da população economicamente ativa, ou seja, todas as pessoas aptas a trabalhar que estão empregadas ou procurando emprego, isso tudo na informalidade. A precarização do trabalho e o aumento da exploração têm levado os trabalhadores brasileiros ao adoecimento e às sequelas sobre a saúde mental, que é alarmante. 72% se sentem estressados no trabalho e 32% sofrem de síndrome de burnout, decorrente do esgotamento mental causado por exigências laborais excessivas. O Brasil é o segundo país no mundo com maior incidência de ansiedade, depressão e estresse. O afastamento do trabalho por distúrbios mentais tem se tornado frequente, refletindo as condições ambientais nas empresas e as relações entre chefias e trabalhadores. E o movimento sindical precisa atuar nessa frente também. Conforme Trotsky explicou, o trabalho nos sindicatos é de suma importância na luta para ganhar influência sobre a classe trabalhadora. Todo esforço de organização, todo partido, toda fração precisa refletir os anseios dos trabalhadores e buscar organizá-los para atuar dentro e em consonância com as lutas da classe rumo ao socialismo. O desemprego em larga escala e o trabalho informal precarizado exigirá o fortalecimento de iniciativas populares de grupos de mulheres, negros, trabalhadores do campo, das águas e da floresta. Os sindicatos precisam construir processos que aglutinem as demandas destes sujeitos, na perspectiva de fazer articulações mais consolidadas entre o movimento sindical e popular, de modo a potencializar as ações, estruturar lutas comuns, mas especialmente consolidar o papel político que exerce uma organização, como é o caso da nossa, da LPS. Neste sentido, devemos atuar nos sindicatos para ampliar nossa base política, visando organizar a luta dos trabalhadores, articular lutas comuns entre os diversos coletivos como estratégia de desenvolvimento das nossas lutas e o fortalecimento das ações que contribuam para consolidar a força política da organização.
No caso das plataformas digitais, como é o caso da Uber e outras, o movimento sindical enfrenta o desafio de integrar trabalhadores informais, desempregados e pejotizados em suas lutas. Algo fundamental para combater a ideologia da mercadoria e defender o governo de pressões da direita, impedindo que esses setores fiquem isolados das pautas de proteção social. A lógica capitalista atual busca desconstruir a jornada de trabalho sob o pretexto de modernização. O fenômeno da uberização exemplifica isso ao impor disponibilidade permanente ao trabalhador sem a contrapartida salarial adequada, remunerando apenas tarefas pontuais e transferindo os riscos do negócio para o indivíduo. Ao criar a figura do autônomo por plataforma, o projeto de lei 12 de 2024, encaminhado pelo governo federal ao Congresso, rejeita o pagamento por tempo logado, permite jornadas de até 48 horas semanais e nega direitos básicos como férias e 13º salário, o que pode abrir um precedente perigoso para todas as categorias profissionais. Paralelamente, o STF analisa a pejotização por meio do tema 1389, que trata da prática de contratar trabalhadores como pessoa jurídica, PJ, para realizar funções que, na teoria, deveriam ser regidas pela CLT. Trata-se de uma forma de mover conflitos trabalhistas para a esfera civil e enfraquecendo a proteção da CLT, promovendo a desregulamentação total dos direitos trabalhistas. Por fim, o cenário é agravado por ataques institucionais e por uma burocracia sindical que, geralmente, atua como freio às mobilizações. Essa é uma pauta que merece um amplo debate da nossa corrente sindical, com organização e um plano de lutas. Os trabalhadores sofreram impactos demais já nas novas tecnologias do mundo do trabalho. Esse tema tem que ser analisado por todos nós. Em 2024, por exemplo, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Kristalina Georgieva, afirmou que cerca de 40% dos empregos em todo o mundo estarão expostos ao impacto da inteligência artificial, isto a curto prazo. Estudos também mostraram que as pessoas com mais acesso à informação e com um grau maior de escolaridade conseguem se adaptar melhor a essas mudanças tecnológicas, enquanto a maioria da população comum, geralmente privada dessas condições, terá muito mais dificuldades para conseguir trabalho ou se manter em suas atividades profissionais. Para o sistema capitalista, as inteligências artificiais, assim como todas as tecnologias desenvolvidas pelo ser humano, são poderosas ferramentas de controle e opressão que geram uma descomunal desigualdade no relacionamento com a força de trabalho, priorizando a alta produtividade e qualidade às custas de um número cada vez maior de trabalhadores desempregados, que se transformarão no exército de reserva a regular os salários para baixo. Sendo assim, o movimento sindical precisa investir no maior entendimento sobre a tecnologia da informação, as inteligências artificiais e as mídias sociais, para que toda essa tecnologia seja ofertada e utilizada em prol da classe trabalhadora. Se faz urgente a pressão por debates, movimentos e ações sobre as seguintes questões: a caracterização do território digital soberano brasileiro, a criação, desenvolvimento e controle de ferramentas de tecnologia da informação, redes sociais, inteligência artificial e outras tecnologias de ponta por empresas nacionais e instituições públicas estatais. O letramento digital da população brasileira, com ênfase nas instituições de ensino público. A caracterização de todos os trabalhos intelectuais, artísticos e culturais que forem produzidos pela inteligência artificial como meios de produção de domínio público. A oferta permanente das ferramentas de produção de inteligência artificial pelo Estado.
Nesse sentido, também, o movimento sindical terá muitos desafios no próximo período, né? Até porque o atual momento político exige do movimento sindical a capacidade de analisar e debater os graves problemas que a classe trabalhadora vem enfrentando e desenvolver um trabalho coletivo na construção de saídas para a superação desses novos dilemas. A tarefa fundamental a ser assumida pelas organizações sindicais deve ser o fortalecimento da organização coletiva, que enfrente o individualismo e a meritocracia máximas do sistema capitalista. As articulações entre os diversos setores da classe trabalhadora para avançar na organização de pautas comuns que visam enfrentar as mazelas do sistema e, por consequência, ampliar a ação coletiva das massas. É fator importante e primordial para a sobrevivência das organizações e de suas lutas. É preciso desenvolver um amplo trabalho de reorganização das lutas sindicais e reafirmar o trabalho de valorização dos sindicatos como legítimos organizadores da classe trabalhadora, fomentando o debate sobre o papel que os sindicatos exercem ou podem vir a exercer na organização das lutas, principalmente diante do acelerado processo de flexibilização dos direitos de informalidade. Apresento aqui algumas bandeiras que a LPS deve trabalhar com elas, né? Os militantes da LPS devem atuar nos sindicatos com uma política concreta defendendo de forma intransigente os interesses e direitos da classe trabalhadora, tarefa-chave para ampliar o debate sobre a construção de um partido revolucionário para a classe trabalhadora. Os sindicalistas da LPS devem debater com os trabalhadores de base a partir de seus problemas locais nos setores de trabalho, mostrando a ligação destes com os problemas políticos mais amplos de exploração do capitalismo sobre a classe trabalhadora. A LPS deve atuar no interior dos sindicatos burocratizados, de forma a travar uma verdadeira luta de classes também dentro desses aparelhos. Os militantes devem se dedicar à construção de núcleos da LPS nos sindicatos e bairros proletários, com militantes ativos e comprometidos em debater a política da LPS. Precisamos aprofundar a estruturação da corrente sindical para organizar um plano de lutas para vencer a paralisia sindical a partir do trabalho intercategorias, com realização de reuniões periódicas, plenárias intercategorias e agenda de trabalho de mobilização, formação e organização nas diversas categorias em que atuamos. Construir estratégias de ação e ampliação da nossa base, a partir da ação sindical e articulação com os movimentos populares. É necessário mobilizar a juventude trabalhadora numa articulação sindical, compreender a nova dinâmica de organização dos trabalhadores terceirizados, uberizados, desempregados e informais. Estudar como os sindicatos podem atuar nessas bases. Nesse sentido, apresentamos aqui um programa mínimo. Não sei se tem tempo aí, Cláudio. Sim, você ainda tem tempo, Pedro Paulo, ainda tem 15 minutos ainda. Ok. Então, o nosso programa mínimo para análise de todos os 20 participantes aqui é o seguinte: diante dessa conjuntura, o plano da classe trabalhadora brasileira tem de ser de unidade em torno de propostas imediatas e de uma plataforma transformadora para a luta sindical no próximo período. Precisamos nos contrapor às forças conservadoras que não retrocederam diante da vitória de Lula. Neste sentido, propomos defesa das empresas estatais públicas e defesa intransigente da soberania nacional e dos interesses e direitos da classe trabalhadora da cidade e do campo. Reestatização das empresas privatizadas, anulação da entrega das riquezas nacionais. Combater pela mobilização dos trabalhadores todas as medidas provisórias, projetos de leis e emendas constitucionais que visem restringir as liberdades de expressão e organização, cujo objetivo é criminalizar os movimentos sociais, sindicais e intimidar a organização da classe trabalhadora. Controle dos bancos e do sistema financeiro pelos trabalhadores, não ao pagamento da dívida interna e externa, responsável pela crise fiscal,
preservando as poupanças dos trabalhadores ativos ou aposentados, cobrança imediata dos maiores devedores do Estado, imposto às instituições financeiras, proporcional ao seu lucro líquido a ser destinado para garantia de políticas sociais, imposto geral às grandes fortunas do país, com vistas a constituir um fundo público sob controle dos organismos dos trabalhadores, defesa do fortalecimento do direito de representação de empregados nas empresas e postos de serviço, ou seja, as comissões, né? Fortalecimento da luta pelo fim da jornada 6x1, exigindo o estabelecimento da jornada de trabalho máxima de 30 horas semanais, sem redução de salários, propiciando emprego para todos. Trabalhar menos para que todos trabalhem. Defesa do salário mínimo vital estabelecido pelo DIEESE. Regularização fundiária em todos os bairros populares das propriedades da população de baixa renda. Fim do latifúndio e pela realização da reforma agrária. Na verdade, além de reforma agrária, nós precisamos fazer uma verdadeira revolução agrária, não é? Revogação das reformas trabalhistas e da Previdência, que destruíram direitos conquistados ao longo de décadas. Arquivamento da reforma administrativa e pressão sobre o tema 1389 a ser debatido no Supremo Tribunal Federal. Defesa de políticas de enfrentamento ao desemprego, às diferentes formas de opressão do mundo do trabalho, home office, pejotização, terceirização e outras. Não aos mecanismos de privatizações nos serviços públicos, em especial na saúde, na educação e na cultura. Estatização e centralização de hospitais para o atendimento imediato de necessidades da população em geral. Defesa de políticas de enfrentamento à desigualdade de gênero no mundo do trabalho. Pela organização política independente da classe trabalhadora, por um governo dos trabalhadores sem representantes do grande capital. Defesa do pleno emprego. Defesa da utilização dos recursos advindos da cadeia produtiva do petróleo na infraestrutura de logística e em uma intensa pesquisa em energias renováveis. Defesa do aumento dos investimentos em educação e em ciência e tecnologia, com foco em um novo padrão energético e de baixo impacto no meio ambiente. Para a nossa corrente sindical da LPS, nós propomos a seguinte questão. Em termos práticos, para a defesa e realização deste programa mínimo, defendemos a estruturação da corrente sindical LPS com o propósito de construirmos direções para um movimento sindical combativo, comprometido em dar respostas concretas aos trabalhadores, contra planos de opressão da burguesia. Para se opor à política oportunista de setores burocráticos do sindicalismo, é preciso unificar as forças políticas que exercem papel decisivo nas organizações dos trabalhadores. Nos sindicatos, nossa ação deve ser de defesa dos trabalhadores, baseando-nos no programa e na tática revolucionária, até que os limites das ações reformistas sejam escancarados, fortalecendo assim a consciência de classe do proletariado. É preciso democratizar os sindicatos, estendê-los a áreas em que os trabalhadores se encontram desorganizados, agir e combater a fragmentação dos trabalhadores e suas organizações, buscando uma comunicação eficiente com os filiados, agregar os mais jovens e as mulheres ao processo de construção sindical, combatendo o patriarcado, desenvolver nos sindicatos a cooperação e capacitação de seus dirigentes e ativistas, através de cooperações técnicas com sindicatos transnacionais. Constituir núcleos de militantes que promovam estudos e debates sobre a conjuntura e formulem planos de ações. Organizar uma estrutura política centralizada que compreenda formação político-sindical, comunicação e divulgação, técnicas para organizar eleições sindicais e estrutura física para seu pleno funcionamento, centralizada em BH ou com sedes regionais nos estados onde nós atuamos. Fortalecer em unidade a tarefa de agitação política entre trabalhadores com promoção de debates, formação política, reuniões organizativas e elaboração de materiais impressos e panfletagem, dentre outras medidas
que os trabalhadores, através de seus sindicatos, encaminharem para a nossa corrente sindical. Bom, essas são as nossas tarefas imediatas. Espero que essa exposição que eu coloquei aqui, mesmo que rapidamente, sirva para que nós possamos fazer um amplo debate hoje e nos dias daqui para frente, até que a gente consiga estabelecer relações ainda melhores para o mundo sindical e na luta por um Estado soberano em defesa das empresas estatais e do emprego de toda a classe trabalhadora, com melhores condições de salário, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida para todos nós. Muito obrigado. Brilhante, Pedro Paulo. Muito bom. Nós aqui agradecemos. Material bastante completo. E agora, pessoal, seguindo aí o nosso roteiro, as inscrições. Eu vou devolver a palavra ao Pedro Paulo agora. Pois é, eu acho que o debate ele é bastante enriquecedor, as contribuições do Marcelo, da Dolores, da Lourdes Sarmento, do Edgar, eu acho que reflete a necessidade de aprofundarmos o debate. A minha exposição, ela é uma exposição que vai servir para, durante todo esse mês, abrir um conjunto de discussão entre os militantes da LPS, os nossos companheiros que estão juntos no movimento sindical, nas frentes de intervenção. A pergunta da Lourdes, que eu acho que é fundamental, sobre a questão do momento de superar. Eu acho que não é o momento de superar, muito pelo contrário, é o momento de fomentar, né, as nossas lutas, contestando o que nós analisamos, né, ou seja, fomentar a necessidade de toda a militância ativa, lutar contra a política de conciliação de classes, contra a burocratização do movimento sindical, contra a direitização dentro do governo Lula, nesse momento, contra a covardia da burguesia nacional, que não consegue se contrapor na defesa dos seus interesses, mas fica aí bajulando e pegando as migalhas do imperialismo, e entender a contradição crítica que também existe na burguesia internacional, porque nós estamos vendo a União Europeia em bancarrotas, né? Nós estamos vendo um acirramento de lutas muito concretas na África, na Euroásia, nós estamos vendo, mesmo com toda essa política perversa do imperialismo, jogando todo o peso, uma atitude totalmente antidemocrática nas eleições em todos os países da América Latina, mas nós estamos vendo a contradição existente no seu próprio território, dentro dos Estados Unidos, né? A população se levantando contra todo esse estado de horror que a polícia norte-americana vem fazendo em nome do governo Trump, contra os povos latino-americanos, pessoas estrangeiras, etc., afetando, inclusive, a própria população norte-americana. E estamos vendo esse levante, estamos vendo o retorno do movimento Panteras Negras, estamos vendo uma série de contestações entre segmentos, né, de unidade do Partido Democrata e do Partido Republicano contra a própria posição do governo Trump, o que mostra a brutal luta interna fracionada entre as burguesias que querem se manter nessa brutal crise existente do capitalismo, espelhado aí pelas contradições do governo norte-americano, que luta para se manter contra a política dos BRICS, etc. Então, nós já vimos isso em início de 2025, 2024, final de 2024, início de 2025, nós já dizíamos que os Estados Unidos teria que
resolver o problema interno dele, a sua brutal crise interna, por um lado, ao mesmo tempo que teria que lutar contra toda a crise internacional. E que essa luta não se resolveria antes de 10 anos, pelo menos. Né? E é o que nós estamos vendo. Os Estados Unidos está pressionando todo mundo, está tentando desmoralizar os seus próprios adversários. Então, ele dá um no cravo, na ferradura, ele vai e vem. Isso cria uma incerteza fenomenal para a economia mundial, para a economia norte-americana. Isso desmoraliza, inclusive, a própria concepção política de democracia dentro dos Estados Unidos, que é dado como o maior Estado democrático para a burguesia, e isso leva a uma série de perplexidade dentro da União Europeia e tudo mais. Então, é um período de muito vacilo da burguesia internacional e de muitos problemas que se acumularão nesse ano de 2026. Obviamente que isso vai repercutir para todas as partes do mundo e aqui no Brasil, que é um país que não tem umas forças armadas que com capacidade de reagir e tudo mais, o Brasil vai ter que atuar nas suas articulações comerciais, etc. E a situação do governo é uma situação muito delicada, né? Então, nós precisamos de fazer a pressão, porque a direita e a extrema-direita estão fazendo uma pressão vigorosa. E a classe trabalhadora está bastante inerte. Então é preciso que a gente jogue pesado, como o Marcelo falou, como a Dolores, né, como o Edgar. Nós precisamos de fazer um debate dentro do nosso tamanho, da força que nós temos, começar pelos espaços que nós temos condições, dos nossos sindicatos, do movimento dos locais de moradia onde a gente atua, né, usando o meio cultural onde que a gente tem de poder de levar a informação usando nossas ferramentas, nossos jornais, né, seja escritos, seja visuais, né? Então temos que fazer todo esse debate dentro de uma tática adequada e disciplinada para que a nossa estratégia possa atingir o máximo de militância possível. Eu acho que é um período de construção, um período de repassar todo esse material que nós estamos elaborando, todas as nossas análises da situação política e econômica do Brasil e do mundo para as pessoas com as quais a gente quer ter uma ação conjunta. E não é um tempo ainda de colheita, mas é um tempo de semeadura. Então, nós temos que semear e também de fazer a pressão na medida do nosso possível. Acho que é isso. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Boa Obrigado a noite. você, e parabéns pela exposição e pelas pessoas que contribuíram aqui no debate e deixarem convite para estarem conosco na próxima segunda-feira em mais uma edição da Análise Conjuntura. Boa noite para todos.